Bom, entrando agora nessa parte do Poder Executivo, resultado de primeiro turno e o que esperar do segundo. Se a gente vai no site do TSE, nós vemos que o Lula ele teve 48,43% dos votos, um pouco mais de 57 milhões dos votos, e o Bolsonaro teve 43,2%, um pouquinho mais do que 51 milhões de votos. Então a gente tem mais ou menos uma diferença de 6 milhões de votos. E aí muita gente falou, Lula agora já ganhou, porque Tebet, que teve 4,9 milhões de votos, e o Ciro, de uma maneira bem acanhada, né? Mas o partido dele ele falou que ia seguir o partido, com 3,6 milhões de votos, apoiaram o Lula. O que a gente pode esperar desse segundo turno? Tá. Porque é de fato, né, irreversível essa diferença de 6 milhões de votos para o Bolsonaro, sendo que o Lula já teve apoio dos outros dois candidatos mais votados? Ah, achei que você ia falar. Não, pode falar, depois eu falo. Então, eu acho engraçado que eu fico vendo jornalistas falando nunca um candidato que chegou no primeiro turno atrás conseguiu virar, mas também nunca um candidato à reeleição não ganhou. Então, assim, 6 milhões de votos é muito voto, mas foram 25 milhões, eu acho, né, de abstenção. Abstenção 32, acho. 32 milhões, Vou ver assim, a aqui. margem de... 32,7 milhões de abstenções. Foi 25%, né? 32 milhões de votos de abstenção. Quase 21%. Existe uma massa muito grande de votos para serem convertidos, digamos assim, para um lado ou para o outro. Analisando assim friamente as duas campanhas, o posicionamento das duas campanhas no primeiro turno, a campanha do Lula se fixou muito na bandeira do voto útil. Né? Eles levantaram essa bandeira, assim, eles tentaram desmerecer a campanha do Ciro Gomes de toda forma, faziam um vídeo com Caetano Veloso pedindo para as pessoas não votarem no Ciro Gomes e votarem no Lula pelo voto útil para ele ganhar no primeiro turno. E existia, sim, uma expectativa do PT muito grande de que ele, de fato, fosse levar no primeiro turno. Então, analisando estatisticamente, assim, é como se o Lula tivesse chegado no teto dele no primeiro turno. Óbvio que vai haver uma conversão, a gente já está vendo isso nas pesquisas de votos da Simone Tebet, como você falou, e do Ciro, mas foi menos do que se esperava. E eu acho que o Bolsonaro... Será mesmo que vai pro lado do Lula? Pois é, na Simone a gente teve não um tem tanta fenômeno certeza. também ali, que a Simone se posicionou pelo Lula e a vice dela contra o Lula. Né? Então, assim... Mas a entrevista dela na Jovem Pan foi retirada, né? Infelizmente, vocês não podem mais acessar o conteúdo da entrevista da Mara Gabrilli porque ele foi censurado. Mas ela se posicionou contra, ela não seguiu, né? Não foi a chapa da Simone Tebet que se posicionou ao lado do Lula. Então, eu acho que... Assim, existe uma margem muito maior de votos para ser manejada para o lado do Bolsonaro. Serão 6 milhões de votos? Porque é uma quantidade expressiva? Não sei. Mas o engajamento que o Romeu Zema está tendo em Minas agora já está colhendo frutos. Eu não acredito, pessoalmente, nas pesquisas que são publicadas, mas eu recebo trackings internos dos partidos, né? Até aquela... Não sei nem sei se eu poderia falar isso, mas até 8 dias atrás... Para. Atenção, Andressa, atenção. quando há dúvida, não há dúvida. Eu quero que o meu podcast continue no ar e Não, monetizado. porque eu não sei se eu posso divulgar track interno de 210 partido. pessoas aqui para manter. Não por vocês, mas porque são coisas que são privadas e não são divulgadas na mídia. Entendi. Mas, enfim, até uns 8 dias atrás, a última pesquisa de track interno que eu recebi, o Bolsonaro ainda estava atrás, por mais ou menos 2 pontos, só que o Lula tinha parado de crescer e o Bolsonaro ainda estava crescendo. As últimas pesquisas divulgadas agora, inclusive, acho que do BTG, já mostram o presidente Bolsonaro na frente, né? Acho que por 1 ponto, ou pelo menos empatado tecnicamente. Então, existe uma ascensão de votos pro Bolsonaro e uma estagnação de votos na campanha do Lula. É muito por conta dessa questão do voto útil. Então, acho que o engajamento em Minas está fazendo toda a diferença, realmente. Inclusive, me falaram que o Zema assumiu agora a coordenação de campanha do Bolsonaro. Então, uma pessoa que realmente vestiu a camisa, está reunindo dezenas, centenas de prefeitos, trabalhando muito no interior para conseguir virar voto. Você acha, por exemplo, que talvez esteja rolando alguma coisa tipo, eu te apoio agora em 2026, Bolsonaro, você não pode... Então, Me dá o apoio. certamente existe essa conversa, né? Eu acredito que o primeiro nome na cabeça do presidente Bolsonaro não era o Zema, era o Tarcísio, para substituir ele, para passar o bastão, digamos assim. O Tarcísio ainda está concorrendo, mas está na frente com uma vantagem até bem expressiva aqui em São Paulo, então acredito que ele vai levar. E o primeiro nome seria o do Tarcísio, mas a conjuntura política leva para outros rumos, né? Eu, pessoalmente, gosto muito do Zema, então... Não seria nada mal que, enfim, que se o Bolsonaro fizesse uma aliança com ele nesse sentido. Mas acho que é muito precoce para dizer, meu amigo, só Deus sabe o que vai... 4 anos Só pra Deus frente, de sabe Brasil ainda. quem vai ser o Se a homem. próxima disputa presidencial
for entre Zema e Tarcísio, Nossa tá bom senhora, demais. o Brasil decolou, meus Tá amigos. bom demais. O Brasil Tudo bem, decolou. tá tudo certo. Eu vou até embora do país. Eu não vou saber nem como viver aqui.